Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda a compartilhar a palavra com mais pessoas. Seja abençoado ouvindo esse episódio. Sejam bem-vindos a mais um podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Então, eu acho que você está bem curioso, assim como eu estou. Hoje nós vamos falar sobre o estado dos mortos e já vou dizendo para você que esse é um episódio, né, o episódio 100 e o 101 nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que ele, mestre, pastor e professor Antônio Lira. Deixa eu só falar um pouco do que ele já fez. Criador do método judaico de interpretação do livro do Apocalipse, autor da ESTP, Escola Superior de Teologia Prática, autor dos livros A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia, As 3 Chaves para se Interpretar a Bíblia, 7 Razões pelas quais a Igreja não passa pela tribulação, Catálogo de símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes do Apocalipse, Catálogo de localização profética do Apocalipse e o Guia Definitivo para interpretar o Apocalipse. Muito obrigada, professor, por você estar aqui. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Muito bom retornar aqui novamente e uma marca assim que vai ficar para a história, né? Vai. O 100º podcast. O 100º, já vamos entrar no 101º com outro assunto. Isso. Eu acredito que declaro sobre a sua vida, sobre o seu programa, né, impulsionamento. Amém. A partir desses 100, eu acredito que o número de seguidores seus vai aumentar bastante. Amém. E a mão do Senhor virá sobre você, te dando mais graça ainda, para você continuar fazendo esse trabalho, que tem sido muito lindo. A gente tem bastante aluno, né? E os alunos elogiam demais. De vez em quando eu compartilho um podcast com eles, nosso, né? E eles elogiam demais e sempre mandam lembrança para você. Que bom. Mande lembrança para Débora. Que legal. Então, Débora, eu tô mandando lembrança aí em nome dos meus alunos. Glória a Deus. E é muito bom esse trabalho que você tem feito. Não é em vão, né? O que você faz para Deus. Amém. Pessoas estão sendo alcançadas, edificadas através desse esforço que você faz. Eu sei que, de repente, muita gente passa por aqui e não reconhece isso. Talvez não tiveram a oportunidade de reconhecer. Eu quero reconhecer publicamente o seu trabalho, a unção que está sobre a sua vida e tudo aquilo que você vai fazer ainda nesse reino. Amém. Né? Afinal de contas, Deus ele te escolheu como uma voz, né, na sua geração, e que você seja uma voz marcante. Amém. Esse é o meu desejo, é muito bom estar aqui de volta. Amém, professor, muito obrigada, é muito bom Glória a ouvir Deus. Palavras de encorajamento. Nós que estamos pregando e levando à luz, a gente sabe que a resistência das trevas, elas vêm, Sim. mas a nossa vitória é Cristo. E é muito bom servir ao Senhor e saber que as pessoas estão sendo alimentadas. Amém. Hoje eu li uma mensagem dizendo assim: eu sou de São Paulo e sempre acompanho os podcasts. Olha. Sou abençoada, né, por esse trabalho gratuito que está disponível, revelações dos céus. Então, assim, é realmente uma honra. Eu agradeço a Deus. Ele me chamou para ser a jornalista dele, trazer pessoas que falem daquilo que está no coração dele. E eu louvo a Deus pela sua vida também, professor. Amém. Porque hoje a gente vai aprender. E bora lá? Vamos lá. Porque tem muita coisa, eu tô super curiosa. Vamos lá, professor. Os mortos estão conscientes? Sim, essa é uma pergunta bem interessante, né? E muita gente tem essa dúvida sobre a consciência dos mortos. Não é? Muita gente acha que os mortos estão dormindo. Sim. Porque existem textos que dizem que as pessoas estão dormindo no Senhor. Mas é importante entender que quem dorme é o corpo. O espírito permanece alerta. A Bíblia fala em Tiago, né, que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Vê que ele diz que o espírito não está morto. Ele diz o corpo sem o espírito está morto, o corpo. Mas o espírito ele permanece em alerta. Boa. A expressão dorme ou dormir no Senhor é um eufemismo. O eufemismo é uma palavra branda para falar de algo que é trágico. Então Paulo usou uma palavra mais leve, estão dormindo. E também... Até porque vão acordar. E a doutrina da ressurreição dos mortos, que a gente vai ver na segunda etapa, ela vai falar sobre esse despertar, né? Esse acordar novamente. E todo mundo, todos os homens, um dia vão ressuscitar. E vamos deixar essa parte da ressurreição para depois. Mas os mortos, eles estão conscientes. Antes de entrar nisso, eu gostaria de fazer aqui alguns esclarecimentos. Se eu entrar direto no assunto, eu acredito que pode ficar muitas lacunas pelo caminho, né? Então, já vou fechando as lacunas por aqui.
eu acredito que existem definições na nossa Bíblia, por exemplo, que não estão corretas. Os tradutores, eles esforçaram o máximo para colocar ali a expressão que ele acha que seja adequada, mas eu acredito que eles cometeram alguns erros de interpretação na hora de colocar ali. Para salvaguardar alguma doutrina, de repente algum intérprete resolveu colocar uma palavra ali que traz muita confusão. Vou dar um exemplo aqui. Se eu falar em Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, São Paulo é São Paulo, cada cidade tem a sua geografia e cada cidade tem a sua característica, não é? Uhum. Então, existem lugares na Bíblia, por exemplo, Tártaro. Tártaro é o lugar onde estão alguns demônios aprisionados, certo? E os tradutores traduziram como inferno, mas é outro lugar, o nome é Tártaro, mas eles traduziram tudo como inferno. Existe outro lugar na Bíblia chamado Geena. Geena é o lugar para onde vão as pessoas depois que elas ressuscitarem, depois do juízo final. Então, eles traduziram como inferno também. Veja, são dois lugares diferentes, com designações diferentes. A palavra Hades, por exemplo, é o lugar onde estão os ímpios hoje. Desceram para o Hades. É outro lugar, tem outro nome. Eu acredito que os tradutores tinham que ter mais cuidado e não traduzir lugares, nome de lugares. Eu acho que tinha que ter cuidado com isso. O pessoal fala, você pega... Muda tudo, muda né, completamente. Aí as pessoas pensam, então, que os demônios estão junto com os homens. Um está no Tártaro e o outro está no Hades. As palavras são diferentes, mas ele colocou tudo como inferno. Então, todo mundo pensa que é no mesmo lugar. E existe a questão da cronologia, né? O tempo das coisas. O tempo das coisas, muito bem. O tempo das coisas. Então, tem toda essa confusão que eu gostaria de começar por aqui. Depois a gente responde se os mortos estão conscientes ou não estão. Fica à vontade. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da própria palavra inferno em si, não é? A primeira pessoa a colocar a palavra inferno na Bíblia, vamos dizer assim, foi o Jerônimo, quando ele traduziu a Vulgata Latina, no século IV, né? Uhum. Que é a tradução católica da Bíblia, né? Então, da Septuaginta. Na hora que ele foi traduzir, ele colocou ali a expressão inferno, latina, a palavra inferno, que significa mundo inferior dos mortos. Sim. Em latim, né? Ele colocou. Então, a partir daí, eu acredito que os tradutores eles começaram a usar essa expressão inferno. Veja que a palavra inferno em si, ela não é uma palavra que está no texto original. Eu quero começar por aqui, ela não está lá. A palavra inferno, ela não está no texto original. Existem palavras lá que correspondem a esses lugares, mas a palavra é outra. Graças a Deus que a gente tem as cópias originais, né? Para poder ver, né? A palavra original lá não é inferno. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, no Salmo 16:10, né? Uhum. Salmo 16:10 é o lugar de destino dos espíritos de todo mundo que morria no Antigo Testamento. Então, vamos começar a raciocinar agora, pessoal. Como se a gente tivesse numa época em que Jesus não havia vindo ainda. Beleza? Uhum. Para a gente poder entender. Depois a gente vai encaixar Jesus nessa situação, porque houve mudança após a ressurreição de Jesus. E como houve. Ele fez uma mudança muito grande. Então é importante a gente entender agora, a partir de agora, como se Jesus não tivesse vindo. Débora, essa informação é muito importante. Então vamos ver como pensavam os judeus no Antigo Testamento sobre para onde iam os mortos, ok? Uhum. Então no Antigo Testamento, eles acreditavam que as pessoas, depois que morriam, iam para um lugar chamado Sheol. Ou era Sheol ou Seol. Não é? Em algumas traduções é Seol. Não é? O Salmo 16:10 vai citar o seguinte. Vai citar, pois não deixarás a minha alma na morte. Em algumas traduções diz na morte, em outras no Seol, outras diz no Sheol, e outras traduções diz inferno. O tradutor já traduziu. Tá entendendo? Mas a palavra aqui é Sheol. Então nós vamos tratar as palavras no original e depois a gente vai chegar na nossa conclusão final sobre essas questões. Sim. Então a palavra aí, no caso, não deixarás a minha alma na morte, que ele traduz como inferno ou morte, é Sheol. Essa é a palavra. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse salmo está falando diretamente sobre a morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus está falando sobre ele, que ele não ficou lá, ele ressuscitou. Então esse salmo aqui está falando sobre isso. E ele diz o seguinte, a expressão Sheol aqui, ela significa
na crença judaica, lugar para onde iam os ímpios e os justos. Todo mundo ia para esse lugar. Se fosse justo, Sheol. Se fosse ímpio, Sheol. Todos os dois iam para o mesmo lugar. A diferença era a seguinte: se a pessoa fosse justa, ia para o lugar de consolo. E se a pessoa fosse ímpia, para o lugar de tormento. Mas tudo era no mesmo lugar, chamado Sheol. Isso era uma prisão, porque uma vez ali, eles não podiam mais sair dali. E só o espírito da pessoa. É só o espírito da pessoa. Vale a pena dizer isso. Que a palavra morte, Débora, significa separação. Então, espírito e alma se separam do corpo quando alguém morre. Uau. Espírito e alma vai para um lugar e o corpo vai para o pó da terra. Mas o espírito e a alma da pessoa é designado para um lugar. Então, conforme você mesma explicou muito bem, é o espírito e a alma que estão juntos. A gente só separa para estudar. Só a palavra de Deus tem poder para separar a alma e o espírito, né? Sim, Como não. diz em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, se referindo ao corpo, né? Aham. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, só a palavra tem condições de separar alma e espírito. São a mesma coisa, alma e espírito? Não são. São diferentes, ok? Mas eu não vou explicar especificamente sobre isso. Mas são diferentes. Então, quando alguém morre, espírito e alma que estão juntos, vai para um determinado O lugar. invisível, né? Vai para o invisível. O invisível que a gente não vê, vai lá pro Sheol. Vai para o Sheol. Na época que Jesus ainda não tinha vindo. Sim. Então, todos desciam para lá. Então, nesse lugar também, Débora, tinha um abismo de separação. O lugar de consolo e o lugar de tormento. Havia esse abismo que separava os dois lugares, de maneira que alguém de cá não podia passar para cá e nem daqui passar para lá. Era uma prisão verdadeiramente, não tinha como escapar dali. Uma vez que você chegou ali, ali você ficaria. Então essa era a crença no Antigo Testamento, ok? Sheol, o nome do lugar, para onde ia a parte imaterial, espírito e alma dos que morriam. Beleza? Beleza. Pronto, Sheol é a palavra. Quando a gente vai para o Novo Testamento, tem uma palavra equivalente ao Sheol? Tem. Quando a gente vai lá para Atos 2:27, onde Lucas ele vai citar o mesmo salmo que a gente leu. Ele vai citar o Salmo 16:10. Ele vai trocar as palavras. Ele vai usar, em vez de Sheol, ele vai colocar Hades, porque ele está escrevendo em grego. Então, na cabeça de Lucas, Hades e Sheol é o mesmo lugar, é correspondente. Vamos ver? Porque não deixarás a minha alma, o tradutor traduziu como inferno. Tá vendo? No inferno. E no caso aqui, no original grego, o inferno não está lá, é Hades. A palavra inferno não está no texto original. Ali é Hades, ok? Então ele diz, não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Por que que eu sei que é equivalente? Porque o Salmo 16:10, lá em hebraico diz Sheol. E aqui, em grego, quando Lucas for escrever, diz Hades. Então Hades e Sheol é o mesmo lugar. Destino do espírito e alma dos justos e injustos no Antigo Testamento. Entendi. Antes de Jesus vir. Beleza até aqui? Uhum. Ok. Então, a confusão começa a partir de agora. A confusão começa a partir de agora. Será que os demônios, eles estão juntos com os ímpios? Será que os demônios estão lá no Hades? No no Hades Sheol? ou no Sheol? Será que é lá o mesmo lugar? Será que eles comandam lá embaixo? Tem gente, tem demônio lá nesse Tá lugar? junto e misturado? Junto e misturado, conforme a tradição que a gente recebeu. Até mesmo quem não lê a Bíblia, se pergunta assim, Deus está onde? Ele vai dizer no céu, e Satanás no inferno. Veja que forte essas coisas, né? não é, Passam de vai filho pra passando, e é difícil tirar. É. Porque o crente se converte, ele não sabe a verdade, não estudou sobre isso, e ele vai dizer a mesma coisa. Satanás governa o inferno e Deus comanda o céu. E a gente vai ver se essas coisas são verdades ou não hoje, né? É igual Deus escreve certo por linhas tortas. Não está na Bíblia, Não, né? não, Faça por onde que eu te ajudarei. Também não está na Bíblia, não cai nenhuma folha de uma árvore se Deus não quiser. É. São versículos inventados. tem que investigar. Não está na Bíblia, a gente tem que investigar. A confusão começa aqui. Então, a gente vai ver aqui agora que existe um lugar onde tem demônios aprisionados. Ok? E esse lugar se chama Tártaro. O tradutor traduziu como inferno também. A palavra é outra, o lugar é outro, mas ele traduziu como inferno. Então, quem lê pensa, os demônios estão junto com as pessoas que morreram, atormentando elas. Veja só como que, se você não estudar corretamente e ser ajudado muitas vezes na sua própria crença por pessoas que traduziram a Bíblia, mas que não estudaram escatologia principalmente, porque isso aqui é escatologia na veia, viu?
Isso aqui é um assunto que ocupa 37% da Bíblia, mas as pessoas desconhecem. Temos muitas pregações nas nossas igrejas, mas poucos ensinos. E graças a Deus, porque você abriu esse espaço para a gente abrir essas latas de minhoca aqui, né? Graças a Deus que o senhor já estudou por muitos anos para nos trazer esse conhecimento. Bem mastigado, né? Exatamente. Bem mastigado. Então, Tártaro é a habitação de alguns demônios que estão presos. Vamos ver isso? Onde é que tem? 2 de Pedro 2,4 vai fazer alusão a esse lugar. Diz, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no... O tradutor traduziu como inferno, mas a palavra aí é Tártaro. Exato. É outro lugar. Veja que não é Hades, é Tártaro, é outro lugar. E diz, e os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, esses demônios estão aprisionados no Tártaro, no abismo. Provavelmente, segundo alguns creem, é esse abismo que separava o lugar de consolo do lugar de tormento. Lá embaixo, muito lá embaixo mesmo, tem demônios aprisionados, mas não é no mesmo lugar. Veja que Hades e Sheol é o mesmo lugar, agora Tártaro já é um outro lugar. E o tradutor traduziu como inferno. Então, se imagina. Então, os demônios estão junto com os homens, mas veja que são lugares diferentes. Entendi. Interessante, né? Entendi. Outro ponto importante para a gente tratar aqui hoje é se Satanás tem a casa dele lá embaixo ou não. Porque também isso virou um folclore muito grande. Satanás mora onde? No inferno, e Deus no céu. Satanás comanda onde? O inferno, e Deus comanda onde? O céu. Veja que isso é uma tradição de pessoas que não tinha nenhum conhecimento bíblico, que foi passado, os crentes se converteram e não foram investigar. Quando a gente vai estudar as escrituras, a gente não vê nenhuma alusão de que a casa de Satanás seja lá embaixo. Muito pelo contrário. Quando Deus pergunta para ele de onde você vem, ele diz, de rodear a terra e passear por ela. A Bíblia diz, em Apocalipse 12, que o dragão foi expulso, certo? E com ele 1/3 dos anjos, e ele veio para a terra. Então, assim, a atividade dele é aqui. Até porque quem se perdeu, se perdeu. O mundo jaz do maligno. Jaz do maligno, né? Quem se perdeu, se perdeu. Tá lá, ele não vai se incomodar com aquelas pessoas. Ele quer que as pessoas que estão aqui se percam. É isso, é aqui que ele está. As atividades dele tem que entender aqui. isso. Tem que entender. Existe algum lugar na Bíblia, geográfico, que mostra a habitação de Satanás exatamente aonde ele está? Bom, onde ele está agora eu não sei. Como ele não é onipresente, não pode estar no mesmo lugar, ele deve escolher algum lugar estratégico para estar agindo, né? Por isso que Jesus fala para os discípulos, vamos que ele vem aí. Que ele vem aí. Eu pensei nisso aí. Pronto. Que ele não é onipresente. Ele não é onipresente, né? Ele deve escolher algum canto para ele poder estar agindo de forma estratégica. Na época em que o Apocalipse foi escrito, havia um lugar específico, em Pérgamo, aonde ele estava com a sua base de operações, vamos dizer assim. Entendi. Podemos ver aqui em Apocalipse 2, 12 e 13, diz, ao anjo da igreja em Pérgamo, veja, escreve, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Observe. Onde está o trono de Satanás? Ele diz, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele repete 2 vezes para não dizer que foi engano. Ele diz que Satanás, nessa época em que o Apocalipse foi escrito, habitava em Pérgamo. Pérgamo era a capital da Ásia Menor, que a gente chama a atual Turquia. Era onde o evangelho estava crescendo. Onde o evangelho estava crescendo. Naquela região para onde as 7 igrejas da Ásia, as cartas foram escritas. Éfeso, Esmirna, Tiatira. Por isso que ele estava habitando lá, né? Pronto, ele estava nesse lugar ali. Para perseguir. Ele estava nesse lugar aí, nessa época. Então, fisicamente falando, o único lugar que se pode mostrar a residência de Satanás. E é aonde, então? Na Terra, né? Observe que o restante é folclore, viu, gente? Isso aqui é texto bíblico. A Bíblia se interpreta com a Bíblia, não é? Não é com ideias apenas. É preciso mostrar. Então, aqui a gente percebe que, de fato, a atividade dele é aqui e não lá embaixo. A atividade dele é na terra e nas pessoas que se abrem para que ele... Dá lugar a ele. Por isso que a Bíblia fala, não deixe lugar ao diabo. Não é? Ela deixa claro sobre isso. Agora, olha só, se você ainda mesmo assim, ainda pensa que Satanás comanda lá embaixo, eu vou te dar aqui algo para você pensar. Olha só, a Bíblia fala em Apocalipse 1,18 que quem tem as chaves lá de baixo é Jesus, né?
Aí você vai ter que discutir com o mestre, né? Né? Diz o seguinte lá: e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tem as chaves da morte e do Hades. A palavra aí é Hades, né? É lá embaixo, o mundo dos mortos. Então, quem tem a chave lá de baixo é Jesus. Chave é autoridade. Chave é uma palavra aqui que significa autoridade. Então, Jesus tem poder sobre a morte e ele tem poder sobre o Hades, que é a região dos mortos, e o tradutor colocou como inferno aqui de novo. Acho que não deveria se traduzir essas palavras, né? Algumas Bíblias já começaram a se tocar. E algumas descrevem, né? Descreve na nota de rodapé. Pode até traduzir, mas de repente, eu acho que é bom nem traduzir, que é nome de lugar, né? Nova York é Nova York em qualquer lugar. Você vai enrolar sua língua para falar, mas o nome é Nova York. Eu acredito que nome de lugares não se deveria traduzir, né? No máximo transliterar, para ficar pronunciável. Agora, traduzir conforme eles estão fazendo causa confusão. Essa é uma das provas, né? Outro texto, para não ficar dizendo que eu estou inventando, Filipenses 2,10, por exemplo, diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, quem tem autoridade debaixo da terra é Jesus, não é Satanás. Para começo de conversa. Observe que é textos, né? Isso é tão simples como você desenrolar uma bala para chupar. É simples demais. Mas, se você não for nas escrituras, ver como as coisas funcionam, se causa muita confusão. Quer ver a confusão derradeira sobre essa questão do inferno? É a expressão Geena. Geena é uma palavra hebraica. Geena significa Vale de Inom, ou Gebeinom. O Vale de Inom era um lugar onde era o lixão da cidade. Ficava mais ou menos a 100 quilômetros de Jerusalém. Naquele vale, naquele lugar, era onde se colocavam os cadáveres dos indigentes. As pessoas que morriam eram enterradas ali. Jogadas ali. Então, era um lugar fétido, com muitos bichos, e um fogo que não se extinguia. As pessoas queimavam ali, tacavam fogo para tirar um pouco o fedor, a fedentina. Então, Jesus, quando se refere ao Geena, esse lugar, ele está se referindo justamente a esse lugar, o Vale de Inom. E o que isso tem a ver com, então, a questão do inferno? Porque as pessoas, elas traduzem a expressão Geena como inferno também. Agora, o Geena é o lugar para onde vão as pessoas depois que elas ressuscitarem. Então, para ser jogado no Geena, tem que ter corpo. Então, depois que Cristo voltar. Depois que Jesus voltar, que as pessoas ressuscitarem, ok? Entendi. No juízo final serão jogadas lá. Isso depois do milênio. Jesus volta, governa por 1000 anos, e depois, então, os ímpios de todas as épocas se ressuscitam e são jogados, então, no Geena, que é o Lago de Fogo. Que é onde Satanás também vai ser lançado? Satanás vai ser lançado lá então, também. No final, lá vai ser o lugar de todo mundo. O resumo do chefe. O resumo de tudo. Até o Hades vai ser jogado lá. Entendi. Aí como é que ele vai explicar se o Hades é inferno, o inferno sendo jogado dentro do inferno? Observe como que nem isso os tradutores pensaram. Olha, vocês têm que melhorar, viu? Tem que melhorar e melhorar bastante. Então, queridos, é importante entender que Geena é o lugar que a pessoa é jogada depois da ressurreição. Tem alguém no Geena agora? Ninguém ressuscitou para sempre, que a gente está falando aqui. Não é a ressurreição que alguém ressuscita por milagre, vive mais uns anos e morre de novo. A gente está falando de ressurreição para a eternidade. Todos vão ressuscitar um dia, né? Então, as pessoas serão jogadas no Geena após a última ressurreição, que a gente chama de juízo final, né? Onde os ímpios vão ressuscitar para serem julgados um por um, e eles serão jogados, então, nesse lugar chamado Geena, ou Lago de Fogo, que é o mesmo lugar. Pensar no Geena nos dá mais força para pregar o evangelho, né, professor? Evangelho, para que as pessoas não vão para esse lugar, porque Deus não preparou esse lugar. Foi para Satanás e seus demônios, como está escrito em Mateus 25. Lá, a ausência completa de Deus. Para sempre, sem Deus e sem a possibilidade de sair, o que é o pior, né? Então, vamos ver algumas passagens onde o tradutor traduziu como inferno? Vamos lá. E não era para ter traduzido, escreve Geena, que é melhor. Olha só, e se a tua mão te fizer tropeçar, Marcos 9:43. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para onde? Para o Geena. A palavra aí é Geena, mas o tradutor colocou como inferno. Olha só, é outro lugar? Tem outra designação? Tem.
mas ele traduziu tudo como inferno. Para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Olha só o outro texto. É o texto de Marcos 9. Marcos 9 você leu, não foi agora? Sim, acabei de ler. Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo. Veja que ele fala em corpo. É mesmo. Todo o teu corpo. Então, para ser jogado no Geena, tem que estar com o corpo. Espírito e alma dessas pessoas ainda estão no Hades dos ímpios, né? Ainda estão no Hades. Eles vão ressuscitar, receber corpo, para serem jogados, então, nesse lugar chamado Geena, que é o Lago de Fogo. É a mesma designação, né? Observe que ele fala que tem corpo, tem que ter parte física, para ser jogado nesse lugar no Geena. Então, não tem como traduzir Geena como inferno. Veja o mal que é traduzir palavras que não deveriam ser traduzidas. Algumas traduções já começaram a atinar para isso e colocar a palavra no original. Nome de lugares não se devia traduzir, no máximo transliterar. E mesmo assim com a nota de rodapé, né? Até pra gente ter essa visão que nós somos espíritos, né? Que separa. Esse corpo é temporário, vai ter um corpo eterno depois. Vamos receber. Pra gente poder entender, né? Sim, melhor, né? É melhor. Essa questão. Com certeza. Aí ele fala, e seja lançado o teu corpo no inferno. No caso, Geena aí a palavra, né? E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo. Veja como tem que ter corpo para o Geena. Então tá super claro. É outro lugar, né? É outro lugar. Agora a gente vai responder se os mundos... Aonde que é o Geena? Onde é? Mostrar para eles bem direitinho aonde que é o Geena. Aqui diz o seguinte, ó. Não, vamos ler Mateus 10, 28, mais um texto sobre o Geena. Olha só. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Geena tanto a alma quanto o corpo. O tradutor traduziu aqui como inferno, tá vendo? Né? A palavra ali hebraica é Geena. É Geena. Então, tanto a alma quanto o corpo. Para ser jogado, então, no Geena, tem que ter corpo. Isso só após a ressurreição. Tem alguém no Geena agora? Não. Isso é só depois da ressurreição. A gente vai agora ver Apocalipse 19, 20. Olha só. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos. Vivo tem corpo? Foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Veja que para ser jogado no Geena é necessário ter corpo. No caso dos homens, né? Meu Deus. É interessante, né? Então, a designação não encaixa. Aí, para a gente finalizar essa parte, Apocalipse 20, 14, diz que todos os ímpios de todas as épocas vão ressuscitar por ocasião do julgamento do grande trono branco. Isso vai acontecer após o milênio. Cristo volta com a igreja, depois dos 7 anos de tribulação, e entra-se, então, o reino milenar de Cristo. Ele reina por 1000 anos. E depois dos 1000 anos, então, aí agora vai se ressuscitar os ímpios de todas as épocas. Aqueles que estão no Hades, ou Sheol, né? Espírito e alma deles vão voltar para o corpo agora para serem julgados um por um. E por que a necessidade de se voltar para o corpo? Porque quando pecou a pessoa, pecou espírito, alma e corpo. Entendi. Então tem que ser a pessoa por inteiro, comparecer diante de Deus. O corpo, por isso que após a ressurreição tem sempre julgamento. É tudo completo, né? É tudo completo. Nós somos espírito, alma e corpo, então vai ser tudo junto. Vai ter que ser julgado ser a pessoa por inteira. Só que para ser julgado, no final de tudo, é um corpo eterno, né? Eterno. Tanto para quem vai para a glória, quanto para quem vai para o Geena. Senão ele cairia lá e morreria de novo, né? Seria um corpo só para aguentar o sofrimento. Meu Deus. Vamos ver aqui. Quanta capacitação para falar desses assuntos, professor, senhor tem. É ou não é? Mas tem que falar. Tem que falar. Como crerão, se não há quem pregue. É a verdade. Então, Apocalipse 20 vai mostrar o momento da ressurreição dos ímpios, no julgamento do grande trono branco. Ele diz, então, a morte e o... Tá inferno na sua Bíblia? Tá. É Hades. Tá inferno aqui. Foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, que é o Geena.
Lago de Fogo e Geena é o mesmo lugar, né? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Então, observe aqui que até o próprio Hades vai ser jogado dentro do Lago de Fogo. Amém? Perfeito. Então, aonde fica a localização do Hades? Aonde fica o Hades, né? Esse lugar que a gente falou, Sheol ou Hades. Aonde fica? A localização dele. Jesus nos deu a localização. Se alguém quiser pegar um Uber e ir lá, só para dar uma visitinha, olha só, fica o seguinte, Mateus 12:40, Jesus nos disse, ele disse, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então fica lá para baixo, por isso que deve ser quente, né? Próximo ao núcleo da terra. Então a localização é lá embaixo. Pastor, eu tenho dúvida acerca disso ainda. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 7, que Jesus desceu às partes mais inferiores da terra. O mesmo que desceu é o mesmo que subiu para cumprir todas as coisas. Então, ele desceu lá embaixo. Então, a resposta é tanto localização física quanto espiritual, é isso? Sim. Eu posso dizer que é lá no núcleo, quando a gente estuda em geografia. Uhum. O núcleo da Terra, que o homem não consegue. Tem até filme, né, de ficção, que vamos viajar até o fundo. Até o centro da Terra. Centro da Terra, né? É. Interessante, né? Interessante demais. Todas essas questões que a gente está colocando aqui. Então, os mortos estão conscientes, né? Agora... O pessoal que está lá no ar. A gente já falou sobre... Agora a gente já sabe. A gente já sabe as designações... Não vamos falar mais inferno. A palavra inferno, a gente já sabe as designações corretas agora. Geena, Tártaro e Hades. Ou Sheol no Antigo Testamento. Cada lugar tem a sua designação. Então, os mortos estão conscientes? Eles têm lembranças? Será que a gente vai se reconhecer? Essa é uma dúvida que paira na cabeça de muitos. Então, a gente vai se apoiar nas Escrituras. Um dos textos que as pessoas gostam de usar, mostrando que os mortos não estão conscientes, estão dormindo, ou até que sofreram amnésia, né? Acreditam, tem certas linhas de interpretações que acreditam que os mortos perdem a memória. A pessoa já não se lembra mais. Porque não pode se lembrar para não se entristecer. Dá Alzheimer. Dá Alzheimer, né? No espírito. É verdade. As pessoas pensam assim. Então, usa até esse texto aqui que eu vou colocar para a gente estudar a partir de agora, que é Eclesiastes 9, né? Eclesiastes 9 é um texto muito usado e diz, para aquele que está entre os vivos, há esperança. 9:4, Eclesiastes 9:4. Para aqueles que estão entre os vivos, há esperança, pois mais vale um cão vivo do que um leão morto. Aí ele diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ele coloca, né? Ele coloca. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. É importante primeiro analisar o contexto. É profundo e metafórico. É metafórico, isso, né? É para o cara pensar. E veio da mente de Salomão, né? O homem mais sábio que já existiu. Veja bem, Salomão aqui, no contexto, ele está mostrando que mais vale estar vivo do que estar morto. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque o morto não tem mais atividade nenhuma para fazer. Ele está comparando, né? O que tinha de se fazer já foi feito. Não tem mais obra para onde ele vai. As opções, as melhores escolhas são feitas nessa vida. Por isso que decisões decidem o nosso futuro. É importante tomar boas decisões, porque tem decisões que podem fazer você se dar muito mal. Tem decisões que a gente toma que pode garantir a nossa eternidade, como aceitar a Cristo. Essa é uma decisão importante a se tomar. E ele está falando, mais vale estar vivo do que estar morto. Essa é a comparação. E ele fala a vantagem de se estar vivo. A gente pode fazer plano, a gente pode saber das coisas, mas os mortos nada sabem. Eles nada sabem não porque passaram por esquecimento. Eles não sabem nada do que acontece nessa vida. Isso. E nem podem tomar decisões que possam afetar seu futuro. O contexto é sobre isso que ele está falando. Entendi. Agora, quando ele fala assim, porque a sua memória jaz no esquecimento, não significa que eles perderam a memória.
Não é isso que eles estão falando. Que ele está falando que quem partiu perdeu a memória. Ele está falando que a memória de quem partiu não é mais lembrada por quem ficou. Uhum. A palavra memória aqui é zequer. Zequer, no original, ele significa memorial. É mais ou menos a lápide de alguém. Uhum. É um memorial àquela pessoa que partiu. Deriva disso aí. Então, por exemplo, eu não sei o nome do meu tataravô. Se botar mais para trás ainda, aí é que eu não sei mesmo. Uhum. Quem são todos os meus antepassados, eu consigo saber quem foi eles, a memória, o que eles fizeram em vida. Ninguém sabe. A gente consegue saber até no máximo a terceira geração. Da quarta para trás, a gente não sabe. Quem viveu, por exemplo, em frente ao Coliseu, naquela rua. Quem eram as pessoas que moravam ali? Então ninguém sabe. A memória dessas pessoas pereceu. É exatamente isso que ele está falando. Não é a memória de quem partiu, que agora entrou no esquecimento, não. É a memória de quem ficou, que não se lembra de quem partiu. Ele teria dito que a memória do morto era apagada. Era apagada. Uma coisa do tipo. Sim. O que confirma a nossa suspeita é justamente a seguinte pergunta. Se os mortos perdem a memória, então, como nós seremos julgados? Vou até beber água para deixar você pensar. Aí Deus vai me julgar e vai falar, você fez isso, isso e isso. Eu falar, eu? Eu não lembro disso. O senhor lembra? Eu não lembro. Eu não lembro. Aí não tem como, né? É necessário a consciência. Exatamente. Aí quando a gente vai agora para ver textos que mostram que os mortos estão conscientes, a gente vai bater de 5 a 1. Se esse contra aqui, esse de Eclesiastes. esse é duvidoso. É. Depende da interpretação. É. Mas eu acho que quem ganhou de 5 no futebol ganhou, né? 5 é goleada, né? É. Pronto, eu vou mostrar 5 versículos mostrando que os mortos estão conscientes. Aí eu acredito que só vai nessa aqui quem realmente despreza a verdade, né? Porque quer fugir da consciência. Da consciência, né? Achando que a pessoa tem um apagão. Então vamos para os textos, então. O primeiro que eu vou estudar aqui junto com vocês é o texto de Lucas 16. E aí, eu gostaria de começar já falando algumas questões. Tem gente que diz que isso aqui é uma parábola. Por quê? Esse é um dos textos que mostram que os mortos estão conscientes. Mas fica muito claro a consciência dos mortos. Esse é um texto que mostra que os mortos têm lembrança. Fica tão claro, mas tão claro, que eles, para tentar inutilizar esse texto e dar voz a esse que a gente leu agora, eles dizem que esse texto que a gente vai ler é uma parábola. Sim, entendi. Tá entendendo? É uma parábola. Então tira a prerrogativa de que seja real. Mas sempre que Jesus ia falar parábola, ele mencionava. Ele mencionava que ia dizer. É ou não é? Uhum. Então, ele não é uma parábola por isso. Jesus sempre que dizia, eu vou dizer a vocês uma parábola. Ou ele dizia, o reino dos céus. Compara, é como. É como há, não é? Aí esse texto não começa assim. Não, é uma história. Esse texto ele fala, ora havia um homem rico que se vestia de linho fino e púrpura. Né? Ele começa, ora havia, é como começa o livro de Jó. Ora havia na terra de Ur dos caldeus um homem cujo nome era Jó. Uhum. Então, assim, é da mesma forma que começa o livro de Jó. Então, ele está fazendo uma afirmação. Uma outra coisa, Débora, que eu acho que tira essa ideia de que isso aqui seja uma parábola de vez é a seguinte. Se Jesus acreditava que os mortos não têm lembrança, estão inconscientes, se isso é verdade, né? Se essa ideia é verdadeira, então Jesus, eu acredito que como mestre que era, ele jamais iria nos dar uma parábola que fosse comprometer essa doutrina. Uhum. Não, eu não quero colocar Jesus em xeque de jeito nenhum. Ele é o maior mestre que já existiu. Então, se os mortos não estão conscientes, você acha que Jesus teria a irresponsabilidade de contar para nós a história do rico, uma história que pudesse comprometer essa doutrina? De maneira nenhuma. Então, eu acredito que se submeter ao que os textos vão dizer a partir de agora, eu acho que é sanidade. Uhum. Não é? E ficar com aquilo que está escrito. Eu sei que tem muita gente aqui que estão debaixo de uma certa doutrina e porque fazem parte dessa denominação, precisam manter isso aí. Eu prefiro perder a posição, qualquer posição que eu tiver, do que abrir mão daquilo que eu acho que seja verdadeiro. Uhum, da sua convicção. Exatamente. Do que é, né? Do que está escrito. Então vamos para o texto, que não é uma parábola? Vamos. O rico e o mendigo.
E sim, outra coisa, os tradutores, eles colocaram parábola do rico e do Lázaro. Isso não é a Bíblia não, viu, gente? Foi. Isso o tradutor sugerindo. Que eles colocaram uma epígrafe em cada texto, sugerindo o que fosse. Em algumas traduções aparece, né? Parábola do rico e do Lázaro. E quando ele começa a falar da parábola, ele vai falando da ovelha perdida, do filho pródigo. Aí muda o assunto. Pronto, e tem alguns tradutores que foram ousados e colocaram. Primeiro que os textos não tinham a separação de versículos e capítulos antigamente, né? Isso começa a partir do século XIII. Os capítulos no século XIII e os versículos no século XV. As divisões de capítulos e versículos. E eles foram além e agora colocaram títulos, sugerindo o que seja. A gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter cuidado, porque senão você cai numa falácia, né? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno. Na tua tradução está inferno, né? É Hades, né? Porque o certo é Hades, O certo é Hades, né? No Hades, a palavra original ali não é inferno, é Hades, viu, pessoal? Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que eles se reconhecem. Memória. A primeira coisa, né? O cartão de memória não foi apagado. Eu tô na rua, Antônio! Pronto. Se reconhecem. E se reconhecem, porque o espírito tem uma forma. Será que é a mesma forma da gente? A mesma forma. Aí A mesma forma. É a mesma forma da gente. A minha altura... A sua face é a mesma do seu espírito. Tá entendendo? Porque quando o corpo morre, espírito e alma, eles vão para algum lugar. Mas o formato permanece, porque eles se reconhecem aqui. Entendi. É interessante. Existe um corpo espiritual. Paulo falou, né? Há corpo natural e há corpo espiritual, em 1 Coríntios 15. Depois você leia lá. Então existe uma forma. Até porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a gente vai perceber daqui a pouco que Deus também possui uma forma. Ele é espírito. Ele é espírito e tem uma forma. E nós fomos feitos à imagem e semelhança. Então, assim, o espírito, ele tem uma forma. Que honra, Jesus. Não é? Sem imagem. Semelhança de Deus, né? Então, a primeira coisa que a gente vê, depois ele manda molhar a ponta do dedo na água. Não, primeiro diz, erguendo os olhos e viu. Um espírito tem olho? Depois manda manda molhar a ponta do dedo na água. O espírito tem dedo? Observe, então, que havia, de fato, a capacidade de se reconhecer que quando a gente morre, a forma permanece. Porque um rosto bonito como esse aqui, você está vendo, não é? Ele não vai se desfazer quando a gente morre. Na verdade, ele permanece. O rosto da pessoa é único, assim como a íris, assim como a digital. Veja que cada indivíduo é único no mundo. Ninguém, até o timbre da voz é diferente. E é incrível a diversidade. Diferente. Deus caprichou. Deus é incrível. Deus caprichou. Aí ele continuando, disse, porém, Abraão, filho, disse, porém, Abraão, lembra-te, filho, que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro, igualmente, os males dos mortos têm lembrança? Falou, lembra-te, usa a expressão, lembrar. Aí ele diz, agora, porém, aqui ele está sendo consolado e tu atormentado. E, além de tudo, está posto um grande abismo. A mesma composição do Sheol do Antigo Testamento, né? Lugar de consolo, lugar de tormento, e havia um abismo que separava os dois lugares, de maneira que ali eles não podiam transitar de um lugar para o outro. Aí ele fala assim, os daqui não podem passar para aí e nem os daí para cá. Aí então ele replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Os mortos têm lembrança? Tem. Ele lembra até que tem 5. Vai lembrar da família, vai lembrar de tudo que viveu. Tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, vai estar aqui. Na lembrança. Na lembrança. Aí ele continua, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de
Tormento. Preocupado com a salvação dos seus parentes. Então, os mortos têm consciência, têm lembrança, se reconhecem. Foi no Velho Testamento, né? Não foi ainda quando Cristo ressuscitou, dá para perceber. Dá para perceber. Fala os profetas. Sim, que né? teve mudança nesse lugar. A gente está raciocinando antes de Jesus vir. Isso. Parece que Jesus está contando uma história que ele soube de como aquilo ali funcionava. Não sei se foi por revelação. Uhum. Eu só sei que ele narra como é a descrição do lugar. Isso. Antes dele vir, a configuração era essa, né? Justo e injusto no mesmo lugar, chamado Hades ou Sheol, espírito e alma deles, né? Mas depois que Jesus veio, isso mudou. E respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu. Tá vendo que não é? Jesus não tinha vindo ainda? Senão ele falava, ouça a mensagem do evangelho. Mas ele fala, eles têm Moisés e os profetas. Tá vigorando a lei ainda. Quando isso aconteceu. Aí ele falou, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha só o que Abraão fala para ele. Abraão, forte. Porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tá vendo? Se não ouvem a Moisés e os profetas, não vão ouvir o próprio Cristo. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos para ir lá morrer. Aí a gente tem a resposta se os mortos podem voltar ou não. Sabe por quê? Porque ele falou que para retornar, só ressuscitando. Tá vendo como os mortos, os espíritos das pessoas que morrem não podem voltar? Aqui a gente agora tem uma coisa para trabalharmos. Ele diz, olha, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eu acho que ele citou isso porque sendo a única maneira de alguém sair de lá daquele lugar era ressuscitando, voltando para o corpo, de novo. E aqui poderia ser ele mesmo, professor? Quem? O próprio Jesus, né? Que foi ele que ressuscitou. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, a sair de lá. Porque Jesus falava muito, vocês não creram nos profetas e vocês estão me rejeitando. Porque vem da sequência, né? Sim. Os profetas até Cristo. Até Cristo. Não ouviram Jonas, não estão me ouvindo também. É tudo conectado, a Bíblia, ela é muito perfeita. E ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Jesus foi o primeiro a escapar de lá. Desse lugar. O único que tá com corpo de glória. De glória. E para isso, só ressuscitando. Saindo de lá. Então veja que os mortos não podem voltar. Por isso que o caminho é ele. O caminho é ele. Tem que seguir Cristo. Aí, Débora, aí alguém pergunta assim, mas pastor, então, aquelas pessoas da mesa branca, onde eles estão ali e vem um parente, né? E ali imita a voz, diz o gosto da comida, chama todos pelo nome da casa. Ali é a pessoa mesmo? Ou é um espírito? Essa é a pergunta. Pronto, ou é um espírito. Aí é que a gente vai entrar nessa questão. Se eu posso me comunicar com alguém que eu conhecia e partiu. Partiu. Pronto. Será que dá comunicação? Aí eu quero ouvir. Tem gente que pega o texto lá de Saul, quando ele vai consultar a feiticeira de Endor. Só não vê o que Deus achou daquilo, né? Exatamente. Saul não estava bem espiritualmente, ele vai atrás de uma feiticeira. Não estava bem espiritualmente. Não estava bem espiritualmente. Ele vai atrás de uma feiticeira, ele queria ouvir, de alguma forma, Samuel, que era o profeta, né? Então ele vai para lá e ele conversa com a mulher. A mulher não sabe que ele é Saul. No meio da conversa, então, chega um momento que a mulher, ela incorpora. E aí ela fala, você é Saul. Porque o espírito identificou. Até então, ela não sabia quem ele era. Mas depois que incorpora, ela fala, você é Saul, você mandou matar os necromantes, as adivinhas, você veio me matar. Ela falou, não tenha medo, eu vim aqui porque eu preciso ouvir Samuel. Aí, o que acontece? Na conversa, é bom prestar atenção no que o texto diz. Na conversa, a feiticeira, então, ela fala assim, vejo subir da terra um homem de capa branca e de cabelo preto. Aí o texto diz, entendendo Saul que era Samuel, aí ela começa a falar por Samuel. Mas quem entendeu que era Samuel foi Saul pela descrição que ela deu. Porque, na verdade, a mulher ali, ela começou agora a imitar, a falar como se fosse o Samuel. É perigoso. É perigoso. Não era Samuel que estava voltando dos mortos, viu, gente? Quem entendeu que era Samuel foi Saul pela descrição que ela deu. Depois você leia. É 1 Samuel 28.
Depois você leia lá. Então os mortos não podem voltar, porque na verdade os espíritos andam entre nós. Eles sabem as coisas que acontecem conosco. Os espíritos malignos, os anjos caídos. Malignos, eles sabem. Eles conhecem a vida das pessoas. Sabem exatamente. É tanto que ele monta cilada, né? O diabo monta cilada. E se ele monta cilada, ele tá estudando. Sim. Aí sabe a cor da roupa preferida, o lado da cama que dormia. Aí vem, imita até a voz bem direitinho. Espíritos enganadores. A Bíblia fala que Satanás se transfigura até em anjo de luz. Veja o poder dele para enganar. Imagine se disfarçar de um ente querido que já partiu. Para enganar. Então os mortos não voltam. Depois, quem quiser, dê uma olhada lá em 1 Samuel 28 e veja que foi Saul que entendeu que era Samuel pela descrição que ela deu. O texto não disse que era Samuel. É. E Deus vai falar em outros versos, né, da Bíblia que é feitiçaria. Sim. Consulta aos mortos, necromantes, adivinhação, esse e que tipo de proveito coisa. teria, né? Que proveito teria? Então, se Deus nos alertou disso, é porque isso não nos edifica. Tem gente que está perdida, né? E quer saber o futuro de qualquer jeito. Quer o marido de volta, quer trair alguém, quer, como é que se diz, ter relacionamento com pessoas casadas. Aí vai em busca disso, né? Acreditando que os espíritos podem dar isso para eles, né? E, na verdade, a pessoa faz um tipo de aliança com eles e, através dessa aliança, então, eles têm legalidade para agir na família. Eu tenho um testemunho pessoal para contar, né? Que minha irmã, ela, num dado momento da sua vida, ela foi um centro espírita e ela prometeu uma garrafa de cachaça e um cigarro para uma entidade. Como ela não deu, a entidade veio cobrar. Pronto. Eu era novo convertido, eu tinha 1 ano de crente mais ou menos, o único crente da minha casa era eu. Era um dia de Natal. Eles estavam bebendo e eu lendo a minha Bíblia no quarto. Então, quando eu vejo, meu irmão entra com a minha irmã. Ele estava com o joelho todo ralado, porque a entidade se apossou dela e ela desceu a rua correndo e ia se jogar embaixo do ônibus na hora que o ônibus ia passando. Meu Deus. Meu irmão viu que ela estava estranha, foi atrás, segurou ela junto com meu sobrinho, conseguiu trazer ela. Ia perder a vida dela. E ali, quando trouxe a minha irmã naquele estado, foi a primeira vez que eu pude ver que o nome de Jesus é poderoso, viu? Eu falei, em nome de Jesus, o demônio saiu. Eu falei, nossa, se isso aqui aconteceu, então o evangelho todo é verdade, o restante tudo é verdade. O nome de Jesus poderoso. Se ele me obedeceu, meu amigo, no nome de Jesus, então o restante do evangelho também é. Aí a gente percebe o quanto é nocivo alguém fazer aliança com esses espíritos. E que é real, né? O reino espiritual. Existe uma força espiritual maligna. Existe. Que quer destruir aqueles que são imagem e semelhança de Deus. E a pessoa que vai fazer uma aliança com um espírito desse está trazendo coisas ruins para sua casa. Às vezes conserta uma área, mas destrói a vida dos filhos, cega alguém, coloca uma doença, uma enfermidade, coloca de cama, ou leva mesmo os entes queridos. E Satanás, ele sempre vai tentar na área fragilizada do ser humano. A tentação vai ser sempre naquele ponto fraco. Sim. Né? Foi assim que ele fez com Jesus, né? Foi. Te dou todos os reinos. Eu te dou os reinos. E Jesus hoje, o nome dele está acima de todo nome. Mas ele conseguiu em Deus, no Pai dele. Não na tentação, né? Que ia, com certeza, resultar em destruição. Sim, ele conquistou de forma legal. Isso. Toda a autoridade. E tomou de Satanás essa autoridade, isso. Né? E quando vier na segunda vinda, ele vai tomar de A tentação de Satanás foi grande para Jesus, né? Então, ele tentou Jesus, óbvio. Vai nos tentar também. É por isso que a gente precisa tá nessa verdade, né, professor? Na verdade de Cristo. Porque a gente, na verdade, não vai se deixar se enganar. Porque tem espíritos enganadores. E muito, viu, irmã? Muitos. E muito, pode crer. Vamos orar. Amém. Então, a gente percebe aqui que os mortos estão conscientes, né? Que eles têm lembrança e que eles se reconhecem claramente. Bom, eu falei aqui que o espírito tem dedo, o espírito tem olho, o espírito possui uma forma. E Deus possui uma forma? Um espírito pode ser visto, ele possui uma forma? Deus tem uma forma? Sendo espírito, Números 12:7 vai nos revelar exatamente isso. Números capítulo 12, versículo 7, diz assim: não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele. Deus tem boca. Ó.
Né? Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Deus tem uma forma, tá vendo? Ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? É importante entender que aqui nós estamos em Números, lá no início, em Êxodo, né? Um pouco mais para frente, Deus falou que nenhum homem poderia ver a face de Deus. E ele viu Deus de costa. Eu vou passar e você fica na fenda. De costas. De costas, né? De costas. Aí, passa aqui, que eu vou passar e a minha glória vai passar diante de você para você não morrer. Fica escondido na fenda. Naquela época foi assim. Mas veja que Moisés evolui na comunhão. Agora ele vê Deus face a face, como qualquer fala com seu amigo. Naquele momento ele não podia, mas me parece que ele evoluiu nessa comunhão, porque o texto aqui está me dizendo que ele vê face a face. Eu lembrei do jardim, né, também. Lá no jardim que ele vinha caminhar no final da tarde. A viração do dia, antes da queda, né? Antes da queda. Antes da queda a comunhão era tremenda, né? E essa comunhão foi restaurada hoje, através de Cristo, né? A gente o tempo passa muito rápido, professor. Vamos lá, vamos finalizar. Dá pra gente finalizar? Pronto, vou mostrar aqui mais textos que mostram que os mortos estão conscientes, né? Aquele não é o único. Apocalipse 6:9 diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Observe então aqui que eles estão se lembrando de quem os matou. Os mortos estão conscientes. Aí, em 2 Coríntios 5:8 diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Em algumas traduções diz estar presente com o Senhor. É muito interessante. Então, Paulo tinha consciência que se morresse, ia partir estar com Cristo. Estar presente com Cristo. Isso depois que Cristo ressuscitou, né? Depois que abriu o caminho, rasgou o véu. Se eu morrer hoje em Cristo... Você vai para o paraíso. Vai para o paraíso. Por quê? Porque houve mudança lá embaixo. Então, Cristo, após a sua morte e ressurreição, a Bíblia diz em 1 de Pedro 3,18 que ele pregou os espíritos em prisão. Isso é muito incrível. E essa pregação não foi uma pregação para conversão. Foi uma pregação em tom informativo. A palavra pregar ali é querussos, no grego, que significa você fazer de forma formal uma anunciação de algo que foi feito. Então nós sabemos que os crentes da Antiga Aliança não podiam estar com Deus, seus espíritos, porque o sacrifício de animais não tirava pecados, apenas cobria. Não tirava, não era capaz de remover. Então, o que acontece é que eles estavam aguardando no lugar de consolo. Abraão, Davi, Isaac, Jacó, esperando uma redenção melhor e definitiva, que o Messias traria. Então, quando Jesus morreu e ele desceu às partes mais baixas da terra para cumprir a minha e a sua sentença, ele foi para o lugar de tormento, cumprir a minha e a sua sentença. A morte não pôde segurá-lo, porque nele foi achada inocência. Ali ele ressuscita. E ele então vence a morte. Ao ressuscitar, a primeira pessoa que ele vê é Maria Madalena, assim, depois do 3º dia. E quando ele bate o olho nela, ele diz: não me toque, porque ainda não subi para o Pai. A nossa redenção ainda não tinha sido completada na cruz. Porque, na verdade, ele precisava ainda pegar o seu sangue e aspergir no tabernáculo verdadeiro que tem no céu. Porque em Hebreus capítulo 8 diz que o que Moisés fez foi um modelo, uma figura do verdadeiro tabernáculo que tem no céu, fundado por Deus e não pelos homens. Então, no céu tem um tabernáculo. E Cristo, como sumo sacerdote, então, ele precisava pegar o sangue dele e colocar no céu, no tabernáculo verdadeiro, para sacramentar a nossa redenção. Porque assim era feito no Antigo Testamento. Então, o sumo sacerdote, ele ia no átrio, no lado de fora, ele pegava o sangue do animal e matava o animal, pegava o sangue, atravessava o átrio todo, o santo lugar, e depois ele ia para o Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos, então, ele aspergia sobre a tampa do propiciatório o sangue, para que os pecados fossem cobertos. Não era assim? Nesse caminho que ele ia, ninguém podia tocar nele, senão ele se tornava impuro. Interessante, por isso que ele falou para Maria Madalena: não me toque, porque ainda não subi para o Pai. Ele estava com seu sangue agora para
apresentar no tabernáculo verdadeiro no céu. Então ele entra no céu. A Bíblia fala em Hebreus que ele penetrou os céus. Ele foi o primeiro representante da raça humana a penetrar os céus, porque ele estava como Deus e como homem. Nós entendemos isso. Ele é mediador de uma eterna aliança. De uma aliança tremenda. Ele pega o sangue dele e asperge nos umbrais eternos, efetuando então eterna redenção. Agora, depois de ter feito isso, então ele desce lá embaixo e prega aos espíritos em prisão. A quem? Aos que estavam condenados? Não. No lugar de tormento? Não. Ele prega aos que estavam no lugar de consolo, aguardando seus espíritos serem aperfeiçoados pelo seu sangue, porque o sangue de animais não tirava pecado, só cobria. Esses aguardavam, Hebreus 11 diz que eles aguardavam entrar na Jerusalém celestial. Depois de você ler Hebreus 11, eles aguardavam entrar nessa Jerusalém celestial. E não podiam entrar porque o sacrifício de animais não tirava pecado, mas o de Cristo sim. Nos purifica de todo o pecado. Então ele prega a eles. Eles esperavam que um dia o Messias viria e iria efetuar a redenção definitiva. Quando Jesus chega, ele fala assim, já há sacrifício. Agora vocês já podem ir comigo. Então ele esvazia esse lugar de consolo, ok? Fica só agora o lugar de tormento. O lugar de consolo agora é esvaziado. Ele pega todos os crentes da antiga aliança que criam na esperança messiânica e leva eles para o paraíso. Inaugura o paraíso ele, o ladrão da cruz, o ladrão da cruz e os crentes da antiga aliança que estavam esperando uma redenção definitiva. Porque agora os espíritos deles podem chegar ao céu. É onde a gente vai ver aqui, é interessante isso aqui, ó. Cadê a passagem? Olha só que coisa legal. Efésios capítulo 4 vai dizer, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Não era uma prisão lá embaixo? Uhum. Então ele pegou aqueles que estavam em cativeiro e levou para o céu. Aí ele diz, e concedeu dons aos homens. Ora que quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher ou cumprir todas as coisas. Eles faziam o lugar de consolo, pega os crentes e leva. Aí, em Hebreus capítulo 12, versículo 22, vai dizer assim, ó, que a igreja hoje, né, os salvos, os santos, tem de chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Os crentes da antiga aliança precisavam ter seus espíritos aperfeiçoados para poder estarem com Deus. Então, espírito e alma daqueles que morrem hoje, dos crentes da antiga aliança, estão com Deus no céu. Certo? E quem morre com Cristo hoje está onde? Quem morre com Cristo vai direto para o paraíso, porque existe o paraíso. E o paraíso é onde? No terceiro céu. A Bíblia fala, né, que são 3 céus, né? Existe esse céu aqui, que a gente vê durante o dia, o céu azul. Uhum. Existe o céu estelar, onde estão as estrelas. E existe o terceiro céu, que é o céu do Senhor. Então, Paulo falou que conhece um homem que foi até o terceiro céu. E depois ele diz que esse terceiro céu é também chamado de paraíso. Então, quem morre com Cristo sobe para o paraíso, para estar com Deus, não é? Juntamente com os crentes da antiga aliança, espírito e alma deles estão todos no paraíso agora. E como é que ficou o Hades, então? O Hades agora é só para ímpio. Quem morre sem Jesus desce para o Hades. E quem morre com Jesus sobe para o paraíso. Porque Jesus abriu o caminho. Passa direto. Passa direto, né? Sem escalas. Professor, por isso que são os heróis da fé. Porque eles creram. Creram. Né? Jesus ainda não tinha vindo, mas eles creram. Mas eles creram. E tiveram a sua salvação creditada, né? E hoje a gente tem tantas testemunhas, tanta coisa. E temos o próprio Cristo, né? Que já está à direita do Pai. Meu Deus. É muito lindo quando a gente começa a estudar, né? Todas essas questões, né? O Salmo 22, né? Salmo 22, Salmo 23 e Salmo 24 é uma sequência. O Salmo 22 mostra a crucificação. Lá ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Lançaram sorte sobre as minhas vestes, consigo contar todos os meus ossos. Olha, foi o que aconteceu com ele, o Salmo 22. O 23 mostra a descida dele ao vale da sombra da morte, ao Hades. A descida ao Hades. E o 24 mostra a entrada dele triunfal.
né? E diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Deus forte e poderoso, esse é o Rei da Glória. Então, Cristo, ele penetra os céus para efetuar a eterna redenção. Ele está à direita de Deus para interceder por nós. Ele é o mediador, Débora, de uma nova aliança. A nossa aliança, ela é muito forte, porque a nossa aliança, na verdade, nós não entramos em aliança direta com Deus. Na verdade, nós entramos em aliança com Deus através de Cristo. Cristo que fez aliança com Deus. Como representante da raça humana, ele apresentou o seu próprio sangue. Quem fez aliança com Deus foi Cristo. E nós entramos nessa aliança através de Jesus. Tu entende? Entendo. É por isso que é praticamente indestrutível essa aliança. Porque está feita com alguém que não peca e não mais vai pecar, porque ele está glorificado. O corpo de glória não peca mais. Veja, a nossa aliança é uma aliança muito forte, porque ela foi feita com Deus através de Jesus, uma pessoa perfeita. Ninguém jamais poderia ser perfeito. Quem merece o céu? Ninguém. Apenas Cristo merecia. Então, aquele que merece os céus, ele teve uma vida exemplar, sem pecado nenhum, para que a minha e a sua aliança com ele seja firme. Entregou o corpo e o sangue. E o sangue. Glória a Deus. Glória... Então, essa aliança é feita com Cristo. Essa é a maior bênção que nós podemos contar todos os dias. Amém. É Cristo. É Cristo. Glória a Deus. Professor, o tempo finalizou aqui desse episódio. A gente finaliza agora aqui pra gente continuar a ressurreição, porque tem muita coisa, não tem? Pronto, eu acredito que foi muito conhecimento, né, para uma tarde só. A gente falou sobre muitas coisas bem rapidamente. E vamos entrar então no tema ressurreição dos mortos no próximo episódio, pessoal. Então, amém, professor. Muito obrigada por esse episódio. Esse é o episódio 100. Não perca o próximo episódio, Ressurreição dos Mortos, para você aprender mais e mais da palavra de Deus. Obrigado por você ter estado até aqui. Não deixe de deixar o seu like, seu comentário, sua dúvida, né, professor? E até a próxima. Amém.